Excelentíssimo senador Giargello, presidente que preside essa sessão e também um dos autores para a realização dessa solenidade, nossa senadora Ana Amélia, nossa companheira de caminhada e que integra também uma grande luta aqui dos micro e pequenos empreendedores, junto ao Giargello. Dá um forte abraço no excelentíssimo senhor Afonso Roberto Carlos do Prado, que é nosso defensor público geral federal em exercício. Abraçar o senhor Gabriel Faria de Oliveira, que é o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais. Saudar o meu amigo e nosso defensor André Luiz Machado de Castro, que é o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Estaduais. Saudar o senhor defensor Jairo Lourenço de Almeida, que é o defensor público geral do Distrito Federal. Saudar a senhora e a nossa amiga defensora pública Andréa Abrita Garzon, que é a defensora pública geral do Estado de Minas Gerais e presidenta do Conselho Nacional de Defensores Públicos Federais. Saudar as nossas defensoras, os nossos defensores aqui presentes e começar registrando de que a organização da Defensoria Pública é uma teimosia dos mais pobres, dos mais sofridos, que tem na gestão de cada um de vocês a guarida, o acolhimento e a certeza de que essa luta, que muitas vezes aparenta tão injusta e difícil, se torna realidade. Por isso é que já a primeira Constituição de 1934 já trazia as primeiras referências à Defensoria Pública Brasileira. E como todos nós sabemos, aquela Constituição é o resultado de uma grande luta brasileira da região Sul, representada hoje pela nossa senadora Ana Amélia, com a região Nordeste, que tinha como objetivo superar a chamada política café com leite, em que excluía amplos setores do Estado Nacional. Aquela Constituição de 34 traz as primeiras diretrizes gerais para organizar a nossa Defensoria Pública, para atender os mais pobres, os mais sofridos e aqueles que necessitam efetivamente da proteção do Estado Nacional. Mas somente a Constituição de 88 foi que avançou na conhecida Constituição Cidadã, assim batizada pelo nosso grande deputado federal Ulisses Guimarães, na época que presidia a Câmara dos Deputados e também conduzia todo aquele processo, e ali nós tivemos avanços significativos na organização da Defensoria Pública Brasileira, na estruturação das instituições do Estado Nacional e, ao mesmo tempo, um olhar todo diferenciado para este setor. Mas quando nós passamos para analisar a peça inicial da Constituição de 88, algumas prerrogativas, algumas garantias em que foi dado ao Poder Judiciário, que foi assegurado ao Ministério Público, não havia sido assegurada aos defensores públicos. Entre esses, a autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Exatamente por isso, nos anos seguintes, nos anos 90, nós tivemos aqui no Congresso Nacional uma grande batalha para alterar a Constituição brasileira, para dar à Defensoria Pública as mesmas prerrogativas que tem o Ministério Público brasileiro. E ali, na Emenda Constitucional 45 de 2004, nós conseguimos assegurar as prerrogativas para a autonomia administrativa, financeira e orçamentária, e eu diria que este é um dos pontos que hoje dificulta muito o exercício da atividade, da profissão e das prerrogativas do defensor público, porque por mais boa vontade que nossos defensores têm, e têm muita boa vontade, faltam os meios para poder trabalhar. Tem a questão do quadro diminuto de pessoas, que é verdade, mas tem também um outro grande obstáculo, que é a oferta das condições, dos meios, para que os nossos defensores possam exercer, na sua plenitude, a sua atividade constitucional e o que espera a sociedade brasileira. Eu conheço muito bem as deficiências na região Nordeste, em especial no nosso Ceará. Muitas vezes, o defensor, para fazer uma diligência, ou vai no seu carro próprio,
ou assegura com um terceiro uma forma de deslocar, porque muitas vezes não tem os meios para poder fazer uma audiência numa comarca mais distante, onde não tem ali um defensor público. Outras vezes, precisa fazer uma diligência na coleta de dados, de provas, para instruir melhor aquela defesa que ele está fazendo e às vezes não pode se deslocar porque não tem esses meios. E exatamente por isso, a Emenda Constitucional 45 assegura a autonomia administrativa, financeira e orçamentária. E agora estamos numa outra grande luta, que é a alteração da lei de responsabilidade fiscal para fazer valer o que a Constituição Federal assim determina. Eu sei do empenho do nosso senador Jean Argelo, da nossa senadora Ana Amélia, na sua aprovação em 2011 aqui no Senado Federal. Tivemos resistência por parte de algumas bancadas, por orientação de alguns governadores que não tinham compreendido a proposta. Em seguida, foi feito um trabalho fantástico por parte das entidades, por parte dos nossos defensores de cada estado, visitando cada um dos senadores e das senadoras, mostrando que o que ali nós estamos fazendo é exatamente aplicando na Lei de Responsabilidade Fiscal aquilo que a Constituição já assegura desde 2004, vinculando até 2% das receitas correntes líquidas, que parte desses recursos já estão destinados às nossas defensorias, e o comprometimento do Estado no que diz respeito à lei de responsabilidade fiscal não tem alteração, porque o teto continua em 49% das receitas correntes líquidas. O que nós estamos fazendo é reservando, dentro dos 49%, 2% para a Defensoria, e isso fica livre para o Poder Executivo Estadual, os 47%, que pode também ser um pouco acima, já que a aplicação desses 2%, ele tem um escalonamento em até 5 anos. Esse projeto de lei encontra-se na Câmara Federal. Ele chegou ainda, como eu havia dito, em 2011 na Câmara Federal. As nossas entidades nacionais da Defensoria Pública fizeram um conjunto de mediações, de diálogo, conseguiram que todos os líderes partidários assinassem a urgência urgentíssima de tramitação naquela casa. Tivemos há 15 dias atrás, no Colégio de Líderes, o seu acolhimento e, em seguida, a sua aprovação no plenário da Câmara Federal, e esta matéria encontra-se na Comissão de Finanças e Tributação. O relator é o mineiro, em que a nossa Andréia conhece muito bem, já esteve visitando, e nós esperamos que por todo esse mês de maio a gente conclua essa votação na Comissão de Finanças e Tributação para ir a plenário. E no ano de 2013, nós começamos essa grande caminhada de recomposição do poder de custeio por parte das nossas defensorias. Não podemos esquecer também a Defensoria Pública do Governo Federal. Nesse aspecto, nós enfrentamos primeiro um grande debate no final dos anos 90, em que o Congresso Nacional autorizou que a União fizesse convênio com as defensorias públicas estaduais para preencher as suas lacunas, com a chegada do melhor e do maior presidente de toda a história do Brasil, que é Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma verdadeira revolução nesse mundo do atendimento dos mais pobres, dos mais sofridos, aprovando a Lei Complementar 132, que ampliou as prerrogativas, ampliou a área de abrangência constitucional para as defensorias públicas, tanto as estaduais como a federal, e agora estamos debruçando também pela modificação na Constituição Federal para que possamos atender duas grandes demandas. A primeira era a demanda da Defensoria Pública aqui do Distrito Federal, que já aprovamos, e a Emenda Constitucional 69 já em vigor, onde o Jean Argelo, por ser um dos senadores aqui de Brasília, foi um daqueles que mais batalhou no Senado Federal, ao lado da bancada do Distrito Federal, para que ela se pudesse tornar realidade, em que a Ana Amélia, este senador,
aprovamos por unanimidade aqui no Senado Federal e já promulgada aquela emenda constitucional. E temos a pendência dos defensores públicos federais também em tramitação na Câmara dos Deputados Federais, da alteração também da emenda constitucional, para que possamos ter as mesmas prerrogativas no que diz respeito ao custeio, à parte administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública da União. Portanto, são um conjunto de ações que andam juntas. De um lado, o aumento do efetivo que é necessário e, ao mesmo tempo, a ampliação das prerrogativas para que possamos atender a ampla maioria da sociedade brasileira que precisam das atividades da nossa Defensoria. Não podemos também nunca esquecer o custo de um processo judicial versus o cumprimento das leis existentes. Como todos vocês sabem, eu fui ministro da Previdência Social. E uma das coisas que mais me angustiava era assistir um trabalhador ficar de 1 a 2 anos para receber o seu benefício previdenciário. Muitas vezes, o salário maternidade, que é assegurado à mãe e a criança, quando mais ela necessita, muitas vezes levava 2 anos para ser liberado um salário maternidade, e quando esse salário maternidade era liberado, muitas vezes a criança já ia para a feira, como nós dizemos lá no nosso Juazeiro do Norte, lá no nosso Ceará, empendurado no rabo da saia da mãe, e o salário maternidade ainda não tinha sido liberado. Por determinação e por orientação do presidente Lula, ele nos dizia: se uma agência bancária é possível liberar um benefício, atender um cliente num curtíssimo espaço de tempo, não se justifica esse prazo todo em que aqui se exige na Previdência Social. E nós, ao ali chegar, fruto de uma experiência que tínhamos tido também ao longo dessa caminhada, seja na questão previdenciária complementar, seja no Parlamento como deputado federal, nós fomos também relator da reforma da Previdência Pública Brasileira desde 1995 para cá, quando eu cheguei, eu acompanho essa matéria, e nós tínhamos clareza que era possível conceder o mesmo benefício que se levava de 1 a 2 anos em até meia hora, em até 30 minutos. Fizemos uma alteração de toda a legislação brasileira e hoje os benefícios urbanos, aqueles que não dependem de perícia médica, são concedidos em até meia hora, e temos também a necessidade de fazer a interiorização e a descentralização das agências de atendimento da Previdência Social para ficar mais próximo do trabalhador e da sua família. Nesse processo, ainda na nossa gestão, foi autorizado pelo governo federal a construção de 720 novas agências previdenciárias. Estamos hoje chegando à inauguração de mais ou menos 350 dessas 720 agências de 2009 para cá. Portanto, é feita uma revolução para atender bem os trabalhadores e é feito ao mesmo tempo um processo de descentralização dessas unidades. E, naquela época, nós fizemos todo um levantamento do custo de um processo judicial. O custo médio desse processo judicial na Previdência Social era de R$ 9.000. E o custo médio de indenização dos benefícios de uma ação previdenciária era de R$ 5.000. Portanto, sobre o aspecto da economia processual, sobre o aspecto de defesa dos interesses do Estado Nacional, era preferível ao Estado Nacional pagar todas as ações previdenciárias, porque ele teria uma economia de 40%, levando em consideração os custos do processo, e ao mesmo tempo atenderia no menor tempo possível esses benefícios. Em 2009, a Presidência da República autorizou o início de um forte processo de um mutirão nacional para a feitura de acordos previdenciários. Foram criados em cada
Tribunal Regional Federal, um grupo de trabalho composto por membros do Ministério Público, do Poder Judiciário Federal, da Previdência Social e também com a participação da Defensoria Pública. E nesse processo nós passamos a fazer acordo em torno de 1.300.000 processos por ano. E esse processo se mantém desde 2009 e queremos zerar as ações previdenciárias, que é a maior demanda que nós temos na Justiça Federal. Por um lado, porque é nosso dever, como legislador e como gestor, cumprir a legislação brasileira. Por outro lado, é uma grande economia para o Estado Nacional. Volto a dizer, o custo médio de um processo para a Previdência Social de R$ 9.000 e o custo médio da indenização na mesma ação de R$ 5.000. Qualquer cidadão que estuda economia, que prima pela redução dos custos no Estado Nacional, vai fazer tudo para diminuir a judicialidade nesse mundo em que nós precisamos fazer justiça e atender os mais pobres. A partir dali, nós temos tido uma diminuição no ajuizamento das ações, mas ainda temos um contencioso muito significativo. E a Defensoria Pública, nesse processo, também tem nos ajudado muito em construir entendimentos, em construir propostas para alterar a legislação brasileira, para diminuir essa judicialidade e, ao mesmo tempo, atender aqueles que mais necessitam, que são as pessoas na terceira idade, quando precisam da sua aposentadoria. São as pessoas, as mulheres, quando ganham suas crianças, que necessitam do salário de maternidade. E são os trabalhadores que, quando adoecem, que precisam da licença saúde ou da licença maternidade ou da licença acidentária. E quando Deus nos leva, na hora mais sofrida para o dependente, vem a pensão. Por isso é que nós temos tido, na Defensoria Pública, esse grande parceiro para discutir as questões da população mais pobre, da população mais sofrida, sem esquecer de que, se não tiver os meios, por mais boa vontade que tem os defensores, que tem as entidades, esse atendimento vai ficar pela metade. Por isso, eu queria deixar como tarefa para nós, o Congresso Nacional, estamos trabalhando nesse sentido. De um lado, aprovar o projeto de lei que veio da Câmara, está aqui no Senado, que partilha com a Defensoria, com os procuradores e com o Ministério Público, parte dos ganhos que hoje vão para os bancos nos depósitos judiciais. Parte desses ganhos passam aí para esse fundo comum de cada estado e esses recursos serão investidos na infraestrutura e na estrutura para esses 3 segmentos que fazem parte do ramo da proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiros. E o outro é esse projeto de lei que está na Câmara Federal, que vincula até 2% dos recursos das receitas correntes líquidas para que nós possamos efetivamente ter os meios para que os defensores possam cumprir o seu dever constitucional, que é atender aqueles que necessitam. Por isso, nosso senador Jean Argelo, nossa senadora Ana Amélia, parabéns pela iniciativa e contem com este senador nessa caminhada. Muito obrigado.